Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar, de volta à temática tributária aqui para o canal, né? A gente não pode ficar só de férias, mas faz bem para a saúde mental. E como faz? Mas, né, estamos em tempos de reforma tributária, né? Muita discussão, o que vai impactar estados, municípios, mudanças, né, que possam trazer uma simplificação e um novo modelo para esse nosso complexo sistema tributário. Então, muitas discussões estão sendo colocadas, né? Passou pelo Congresso, grupos de trabalho, modelos, mas de fato, né, o que pode trazer nesse dia a dia e o que pode mudar se a gente vai pensar numa reforma tributária. Quem vai gerir isso, né? Como é que é um novo modelo, que administração tributária nós podemos ter para um modelo novo de sistemas de tributos, né? Então é importante a gente discutir esse novo papel da administração tributária. Então essa é a proposta desse vídeo. E também, sabe que a gente sempre trabalha aqui com alguns sorteios, né? Alguns livros aqui. E eu vou trazer esse livro para sorteio, gosto muito dele, que é A Institucionalização da Administração Tributária, a Lei Orgânica da Administração Tributária e os Princípios Fundamentais. É um livro muito interessante da Adriana Schier, que vem também trazer uma discussão muito valiosa sobre esse novo modelo de administração tributária que resguarda os direitos fundamentais, né? Essencial, né? A estruturação, a organização do Estado, a independência dessa administração tributária, que é muito relevante para que ela possa ser de fato desenvolver a política fiscal, de arrecadação, de controle, mas também promover, né, os recursos para que todas as situações dos princípios fundamentais, segurança, educação, né, sustentabilidade, manter também a neutralidade desse sistema, né, no ambiente de negócio. Então é importante, então esse livro traz uma discussão dessa lei orgânica, essa institucionalização da administração tributária. Esse é o nosso sorteio do livro e a gente vai discutir também algumas premissas, né? Algumas premissas valiosas, né? De alguns outros autores referenciais, alguns livros referenciais que trazem para um novo horizonte, né? Uma administração tributária num contexto de uma sociedade digital, de uma sociedade em rede, com novas tecnologias, economia digital. Então, o que passa, né? Uma vez vencida a nossa tão almejada reforma tributária, quais são as premissas que podem fundamentar esse novo modelo de administração tributária? É isso que nós vamos discutir hoje. Fica ligado, tem sorteio e você, né? Ao final, né, a gente vai deixar ali, deixa aqui, conversa, comenta, curte e também se inscreve no canal, que você pode estar participando desse sorteio do livro e também colocando a sua opinião, né? Que modelo de administração tributária é o desejável e o que pode ser implantável numa veiculação, numa nova proposta aí de reforma tributária e de uma economia globalizada, uma economia que também trata de forma digital os seus negócios. E vamos discutir isso, que era importante ver a sua opinião. Valeu, pessoal! Fica ligado que a gente passa agora a discutir quais são essas premissas, né, de uma administração tributária, de um fisco digital 4.0 nessa sociedade em rede. Valeu, até mais! Então, pessoal, pensando agora de fato, né, que administração tributária é ideal para esse novo contexto de uma possível reforma tributária, uma economia globalizada, novos modelos tecnológicos de integração. Então, como se pensar, né? Então, além do próprio livro da Adriana Schier, né, que é uma referência em termos da institucionalização da administração tributária como um órgão de Estado, né, para se pensar esses novos contextos, é interessante também ter duas referências literárias que eu gosto de citar, que é Manual de Administração Tributária, né, do Mats von Link, e também do Victor von Kromer, que são dois holandeses que pensaram modelos, né, para o mundo todo de administração tributária, suas peculiaridades e especificidades. Foi um livro até com colaboração do CIT, então é interessante que ele traz referências cruciais, né, para se pensar uma administração tributária mais desse contexto que a gente vivencia de sociedade digital. E já que falamos de sociedade, um livro que passa por essas novas interações, desses novos significados que a sociedade entende no modelo de rede social, no modelo de cyberespaço, que é o livro do Manuel Castells, Sociedade em Rede. Então, partindo disso, que premissas, né, a gente pode pensar na administração tributária? Uma premissa relevante que a gente tem que já partir que trata dessa sociedade mais de contextos e negócios mais dinâmicos e fluidos, é a flexibilidade. Flexibilidade para entender que os modelos de negócio surgem mais rapidamente,
que os segmentos econômicos necessitam também de perspectivas mais flexíveis, seja na legislação, seja até nos julgamentos administrativos, de entender soluções de controvérsias mais flexíveis, porque gera, além de celeridade, simplificação, né? Não é tão atravancado e não se cai no modelo burocrático diante de outros contextos. Então, flexibilidade é essencial se pensar para uma administração tributária nesse momento. Outro aspecto é a colaboração. A administração tributária não pode ser mais um modelo estanque, isolado, como se fosse afastado das demandas da sociedade. Então, você tem atores sociais, agentes reguladores, segmentos econômicos e aí também órgãos de controle que, de fato, precisam pensar essa administração tributária de forma mais colaborativa, analisando as perspectivas, as externalidades, como isso impacta, né, em cada setor. Então, a colaboração é interessante, seja em modelos, né, que possam pensar de incentivo à administração tributária, de modelos que fortaleçam também o cumprimento, de integrações até mesmo na fiscalização. Então a colaboração essencial nessas questões ligadas à administração. Outra importante é a automatização de processos. Não dá para se entender flexibilidade, colaboração, se você não tem uma automatização, um uso forte da tecnologia, como a automatização das declarações e obrigações acessórias, a simplificação, né, que vai automatizar essa jornada dos contribuintes com a administração tributária. Então isso passa por automatizar processos, entender toda essa dinâmica mesmo de julgamento, desde o nascimento do crédito tributário até o seu questionamento e a extinção, o uso, né, de ferramentas que declaração pré-preenchidas, aplicativos para o contribuinte, fortalecimento também da participação cidadã. Então são questões que trazem desde uma celeridade fluidez desse processo, nessa automatização, como também a necessidade muito forte, que já se faz uso, né, da utilização tecnológica. Então você passa por sistemas de mineração de dados, blockchain como solução de registro e imutabilidade dos dados, uma integração de um modelo mais único. Então isso é interessante, que o uso da tecnologia já tem uma característica na administração tributária, mas hoje ele é um suporte cada vez mais próximo até para produtos que possam conversar com aquele cidadão de menor recurso, seja um próprio, na reforma tributária se fala muito num cashback de imposto, então você precisa de softwares que fomentem a cidadania, que devolvam o tributo para aquelas parcelas da sociedade que mais dependem, e isso vai passar por uma automatização e o uso massivo de tecnologia. Nesse sentido, um outro aspecto muito relevante que ainda conversa com a tecnologia é a integração de sistemas. Então, mais do que nunca, precisamos ter nesse contexto essa integração com as instâncias tributárias, com os órgãos também e agências de controle, que seja mais fluida essa integração. E também, se falamos em blockchain, falamos também numa integração de meios de pagamento, né, muito falado no modelo de reforma tributária, também o modelo do split payments, né, que integra e já distribui essa arrecadação. Então é importante pensar nesse modelo também, dessa integração de sistemas que conversa com sistemas de cidades inteligentes, cercos inteligentes, com modelos de outros documentos fiscais trabalhando de forma integrada, os controles das declarações e os meios de pagamento, para que também você tenha de fato o que, né? Uma análise de dados mais precisa. Aí vai demandar o que? O uso de sistemas de inteligência artificial, uso de mineração de dados mais integrados. Então essa análise de dados é que vai gerar inteligência às atuações, a política fiscal, essa integração, essa assertividade em atuar até mesmo com políticas de economia comportamental, de especificidade e ranqueamento de contribuintes, né? Para você ter maior assertividade ao interagir com o contribuinte. Então passa por essa perspectiva de também uma análise de dados, que também é necessário, já que eu falei no contribuinte, esse ser que demanda e também sustenta todo o processo ali, auxilia com as suas obrigações, o recolhimento do tributo, passa também essa comunicação institucional, né? Ela vai ser de que forma no ambiente digital? Mais chatbots, mais uma forma de interagir, até mesmo em metaverso, o que for possível dessa comunicação digital que de fato solucione de imediato as formas e os questionamentos do contribuinte, que saia também um pouco dessa complexidade. Então é interessante pensar essa comunicação institucional, né, baseada sempre o quê? Numa gestão suportada em dados, né, no Estado como provedor de informações estratégicas para a sociedade, para o mercado, para as análises do ambiente de negócio. Então é fundamental essa análise, né, que passa também por uma
comunicação institucional, de forma, seja em qualquer ambiente, né, seja digital, presencial, mas que seja de fato uma informação não passiva, mas ativa para as demandas de mercado, sociais e principalmente de Estado. E para isso também tem um elemento que é essencial nesse novo contexto, mais do que nunca, a transparência, né? Porque é um elemento de neutralidade, é um elemento de fato expor ao contribuinte, ao cidadão, às empresas, quais são, seja um contexto mesmo de redução de benefícios fiscais, de incentivos, mas essa transparência na aplicação desse recurso, na qualidade do gasto, desse tributo mais próximo, né? Que de fato, aí você traz em si a participação, outro ponto relevante, é a participação do cidadão, né? A participação do cidadão, seja em programa de cidadania, seja em propositura também de legislações mais próximas ali da colaboração, essa participação do cidadão também no uso dos aplicativos, também na questão das denúncias, né, no acompanhamento até de fraudes fiscais. Então essa participação do cidadão deve ser fomentada. E ele parte a ter mais interesse, retomando a questão, não só uma cidadania por prêmios, mas uma cidadania que também reverta a essa parte da população que mais necessita, não só de serviços públicos, mas até de uma reversão em tributos específicos, né, com o chamado cashback do imposto, também esteja atendido. Então a participação também tende a ser fomentada. É buscar também incentivos que mude esse comportamento mais afastado de não participação nas questões tributárias, mas com uma simplificação, uma participação mais ativa e uma comunicação digital e institucional mais efetiva, você tende a trazer também um interesse na participação social e cidadã. Por fim, mas não menos importante, é importante trazer, que falamos já dessa participação, ganha destaque mais do que nunca os projetos, os desenvolvimentos de educação fiscal. Que a educação fiscal, de fato, ela precisa entrar mais no contexto da sociedade, não ser uma educação fiscal muito apenas de conscientização, mas de fato de envolvimento, também de coletivização, de entender a importância do pacto social tributário, né? Então, a educação que entre na vida das pessoas, das escolas. Então, para mais do que nunca, a importância das ferramentas digitais, dos contextos, né, de você criar até questões lúdicas, né, sobre a questão do tributo, as questões históricas, as repercussões, que de fato possam trazer essa maior participação, né? Que aí é fato que entende-se essa responsabilização social da coletividade sobre a questão do tributo, né? E aí não passar apenas por automatismo, ainda que a reforma tributária seja uma reforma tributária sustentada na financiarização, na questão da otimização e também simplificação, ela precisa também entrar numa percepção social, né? De mudança de comportamento. Só tirar um exemplo, assim, eu estive recentemente em Israel, Jordânia. Você sente assim, essa questão do imposto ou do documento fiscal, ela está naturalmente, você não tem que pedir, você tem que esperar esse documento. Ele sai porque faz parte de um pacto social de fato relevante. A gente tem questões sociais divergentes, mas é importante que essa responsabilização entenda, né? Fala-se muito hoje em ESG, mas essa socialização, essa questão do tributo, essa participação, essa coletivização também passa por um sistema tributário mais justo, eficiente e coletivo, né? De fato social. Então, ela trazer essa participação social. E por fim, é importante destacar a questão da segurança dessas informações. Vivemos num ambiente de tecnologia, de estratégias sobre as informações. Se falamos que o Estado pode ser provedor de informações estratégicas, mesmo para a sociedade, mercado, né, e para as políticas públicas, é importante pensar que essas informações precisam ser protegidas. Além do sigilo fiscal, existe hoje também o sigilo de proteção de dados pessoais, LGPD sendo aplicada, conceitos novos. Então, todas essas premissas que a gente elencou até aqui, ela quer conversar de fato com essa sociedade mais dinâmica, mais flexível, mais colaborativa, de responsabilidade, de uso massivo de dados, né, de análise desses dados e como eles podem gerar valor, né, nessa atuação. Então, é importante que a tecnologia também esteja ancorada nessa reforma tributária, mas também dê um salto para a administração tributária. Não adianta nada se pensar uma reforma tributária que simplifique, seja justa e eficiente, se a administração tributária também não vier como essa perspectiva também de transformação, de institucionalização, de imparcialidade, né, de ser de fato uma política de pensar nas questões estratégicas de Estado, né, não apenas sujeitas às temporalidades de governos. Então, assim, de fato se pensar uma institucionalização que permita
toda essa atuação de forma pensada da administração tributária como sustentáculo também dos direitos fundamentais, como sustentáculo das políticas econômicas e de fato ser pensada sempre no longo prazo. Por isso é importante aqui, voltando ao livro que vai ser sorteado, a institucionalização da administração tributária, pensar numa lei orgânica, pensar nessas estruturações, escolhas imparciais, toda uma participação não apenas numa política de tempo curto, apenas de governo, mas que pense também como uma estruturação da sociedade, uma organização da lei orgânica, das administrações tributárias, para que de fato ela tenha, além de todas essas novas dinâmicas, essas premissas que passam dessa sociedade em rede, dessa otimização dos processos administrativos, ela passa também a transformar de fato a sociedade, transformar e prover políticas públicas também, né, de controle, de atuação e também de transformação na sociedade, de fato ser um elemento que proporciona, alavanque também a economia, a sociedade e também garanta os recursos que ela precisa. Valeu, pessoal! Era isso que eu queria deixar, era essa que a gente queria comentar, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, não deixe de se inscrever e escreve aí, se inscreve que o livro vai ser sorteado aí para vocês. Valeu, até mais, obrigado!